Oi, bom dia. Eu vou falar um pouquinho sobre o sistema de implantes. A característica de implante dentário. O implante dentário é uma peça metálica em forma de parafuso que substitui raízes perdidas, comparando-se à necessidade de confecção de coroas protéticas sobre dentes naturais, com próteses sobre implantes. Existem basicamente duas situações. O dente pode estar pulpado, sendo realizado o preparo sobre o mesmo, e quando foi perdida a porção coronária, a qual é reabilitada em um núcleo pré-fabricado ou fundido cimento no interior da raiz. A diferença no tratamento com implante para o dente natural é que o primeiro é uma raiz metálica que possibilita a inserção de um pilar semelhante ao núcleo metálico, porém sendo diferente o processo de retenção, que é por meio de parafuso. O comprimento do implante. O comprimento do implante é medida da plataforma do implante ao seu ápice. Essa característica do implante é fundamental para o planejamento cirúrgico e varia de acordo com a disponibilidade óssea do local de inserção, principalmente de acordo com o grau de reabsorção do osso maxilar ou mandibular. O comprimento dos implantes mais encontrados são de 8,5, 10, 11,5, 13 e 15 milímetros. Uma afirmativa da implantodontia tem sido comprovada por estudos clínicos longitudinais. Quanto maior o implante, melhor o prognóstico. Sendo o inverso também verdadeiro. Implantes curtos fracassam mais. O implante 7 mm de comprimento e 3,75 mm de diâmetro, que é o tradicional, é o menor produzido por várias companhias e é o que mais falha. Portanto, sempre que possível, devem ser colocados implantes mais compridos possíveis. Uma afirmativa da implantodontia tem sido comprovada por estudos clínicos longitudinais. Quanto maior o implante, melhor o prognóstico, sendo o inverso também verdadeiro. Agora eu vou falar um pouquinho do implante curto. No entanto, a pouca altura óssea na região posterior da mandíbula, área dos molares, gera uma situação clínica de difícil resolução. Do ponto de vista cirúrgico, tem-se as opções de lateralização do nervo alveolar inferior, técnica muito delicada e com alto risco de gerar parestesia temporária ou permanente, e a distração osteogênica também enquadrada da mesma forma. Outra possibilidade seria o enxerto ósseo, que devido à pobre irrigação sanguínea, apresenta baixo índice de sucesso. A utilização de implantes curtos é uma técnica bastante interessante, pois possibilita a reabilitação desse paciente sem necessidade de cirurgia prévia com prognóstico não tão seguro. Esse implante tem comprimento de apenas 5 mm, porém apresenta diâmetro de 5 ou 6 mm para compensar a dimensão reduzida do comprimento. Outra aplicação deste implante é na área posterior da maxila, área dos molares, onde geralmente ocorre a pneumatização do sêmen maxilar, que deixa pouco a altura óssea. Os estudos clínicos longitudinais têm mostrado alta taxa de sucesso, tanto com a mandíbula quanto a maxila. O ideal é colocar o máximo possível de implante em splintados. Agora eu vou falar um pouquinho do diâmetro do implante. O diâmetro do implante é medida da parte mais calibrosa da superfície ao lado oposto do implante. O comprimento e diâmetro dos implantes foram originalmente planejados para permitir o uso de implantes na medida do processo alveolar após reabsorção. Dessa forma, o implante padrão é de 3,75 mm, sendo mais usado. Os diâmetros disponíveis atualmente vão desde 3 a 7 mm. Os requisitos para escolha estão na necessidade cirúrgica e protética, então depende de cada paciente. Para pacientes parcialmente desdentados ou em casos unitários, a escolha também deve se levar em consideração o espaço entre os dentes adjacentes. Do ponto de vista biomecânico, o uso de implantes de largo diâmetro, que são a partir de 5 mm, possibilita uma maior área de ossa-integração e teoricamente melhor distribuição de estresse no osso circunjacente. Também permite um maior torque na colocação de componentes protéticos. Porém, o uso de um implante de largo diâmetro está limitado pela largura do rebordo residual e por requisitos estéticos para um perfil de emergência natural. O diâmetro do implante está associado à plataforma do implante, existindo vários diâmetros de implantes.
aglutinados em um diâmetro de plataforma. Por exemplo, os implantes de um determinado fabricante têm diâmetro de 3,75, 4 e 4,3 milímetros. Mas uma única plataforma de 4,1 mm, isso visa diminuir o número de componentes protéticos e facilitar os procedimentos restauradores. Por exemplo, no seio do implante é o mesmo, bem com o diâmetro e comprimento do implante. O exemplo é de 3,75 vezes 10 mm. Dessa forma, já se sabe que proteticamente todos os componentes protéticos devem ser adquiridos para se trabalhar com a plataforma 4.1. No caso de um implante externo externo, para o estágio interno pode-se ter, de acordo com o fabricante, 4.3. Então, o fabricante, ele meio que põe uma marca de qual implante ser usado, que fica fazendo esse tanto de número de implantes, com diâmetro diferente, com altura. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a conexão do implante. O meio pelo qual o intermediário se encaixa ao implante é chamado de conexão. No órgão americano de controle de produtos da área da saúde, existem no mínimo 20 diferentes tipos de conexão registrada. Apesar das variações, pode-se dividir basicamente em 3 tipos, que é o hexágeno externo, interno e o cone Morse. A primeira conexão a surgir, juntamente com a introdução dos implantes em forma da raiz por Brånemark, foi a do hexágeno externo, então ele é o mais velho. O seu protocolo original necessitava de vários implantes de hexágeno externo para restaurar arcos totalmente desdentados, unidos por uma amarra metálica parafuso. Então, eu vou adiantar um pouquinho. Os hexágenos externos são indicados para quando se tem mais de um implante, e os internos são mais indicados para quando tem um, que normalmente são os dos molares. Neste protocolo, o papel do hexágeno externo era somente ajudar a posicionar o implante para a cirurgia. De fato, para o desdentado total, os intermediários para a prótese fixa, parafusos sobre vários implantes, não necessitavam de dispositivo antirrotacional. Quando esses implantes foram depois utilizados para restauração parcial e unitária, o hexágeno passou a ser utilizado para prevenir a rotação do intermediário e da coroa. Esse hexágeno externo foi planejado para resistir às forças direcionadas sobre as coroas intraoralmente, então para que o implante não se mexesse. No entanto, os fabricantes tentam compensar essa deficiência pela mudança do tipo de parafuso, que é a geometria, a altura, a área de superfície, e a precisão da adaptação do hexágeno e a quantidade de toque usado para apertar os parafusos. Essas mudanças permitiram a utilização de implantes com hexágeno externo com grande confiança. Então, eles adaptaram para poder usar esse hexágeno. Aqui eu estou mostrando, com hexágeno interno, implante com externo, implante com cone Morse, que são os mais usados. A configuração geométrica estrutural, conexão dos implantes, é uma condição fundamental na manutenção e estabilidade da interface do implante intermediário. Essa interface determina a resistência da junção, estabilidade rotacional e lateral. Uma maior estabilidade está relacionada com a conexão internas, hexágeno interno e o cone Morse, onde as paredes do pilar estão em contato com a superfície interna do implante, com maior área de contato e diminuindo a possibilidade de micromovimentos durante as cargas funcionais. Agora eu vou falar um pouquinho do hexágeno externo. Para o implante de hexágeno externo, possui vários diâmetros do implante, vai de 3,3 a 6 mm, entre outras, e basicamente 3 plataformas são as 3.3, 4.1 e 5 mm. Então, sempre tem uma regrinha que eles sempre usam mais. O conhecimento sobre as dimensões da plataforma do implante é crucial para a escolha dos componentes protéticos. Vale salientar que o intermediário protético adapta-se ao diâmetro da plataforma e não ao diâmetro do implante. O hexágeno externo, com 0,7 mm de altura e 2,7 mm de largura e diâmetro da plataforma de 4,1, é considerado padrão para a indústria. São fabricados 3 diâmetros de implantes com essa plataforma, 3,75, 4 e 4,2 mm. Existe uma variedade de empresas que fabricam implantes dessa dimensão da plataforma. E aqui temos algumas. Outras plataformas para implante com hexágeno externo são de 3,3 e 5,0 mm. Determinados fabricantes disponibilizam o implante uma largura de 3,3 e a plataforma estende-se para 4,1, que facilita os procedimentos restauradores. As empresas nacionais e estrangeiras não coincidem as dimensões tanto do implante de 3,3 mm
quanto o de 5,0 milímetros. Tendo suas dimensões próprias, devido a isso, se deve prestar atenção, pois os componentes entre essas empresas não são intercambiáveis, apesar da possibilidade de troca de componentes entre os fabricantes para a plataforma 4.1, isto é, um implante de uma empresa A com o componente protético da empresa B deve-se dar preferência à utilização de implantes e componentes de uma única empresa, priorizando melhor adaptação. Então tem que prestar atenção no milímetro de como é o implante. Existe uma correlação direta entre a desadaptação rotacional dos exágenos do implante pilar e afrouxamento do parafuso, de forma que quanto menor a liberdade rotacional, maior será a estabilidade do parafuso. Uma adaptação rotacional com até 5 graus de liberdade é considerada adequada para promover uma união estável. A instabilidade rotacional do hexágono pode ser reduzida pela inclinação das paredes do hexágono até o limite de 2 graus. Clinicamente, o dentista pode não perceber o correto assentamento dos componentes, devendo ser verificado por meio de radiografias. Sem adaptação adequada entre as paredes do hexágono e os componentes das forças clínicas, a mastigação direcionadas para o parafuso pode causar repetido afrouxamento do parafuso. Este é o ponto fundamental da importância. Verificar este completo assentamento. Quando existir algum grau de inclinação da conexão, implante intermediário, as forças são transmitidas para o parafuso, criando abertura e margens de sobrecarregando os parafusos. A necessidade da remoção dos próteses cimentadas ou reaperto de próteses parafusos demanda um tempo e custo. O comprometimento do parafuso é uma complicação protética mais comum do implantes unitários. Então, cabe ao cirurgião dentista estudar bastante, trabalhar bastante no caso e realmente pôr o parafuso, o implante correto para que não precise de uma nova consulta para ver grau, se está certo, tudo certinho. O uso de conexão de tipo de hexágono externo para próteses unitárias em região de alta carga mastigatória não é tão indicado atualmente, devido à existência de outras conexões mais resistentes mecanicamente e que minimizam os problemas de perda ou afrouxamento de parafuso. Porém, é muito indicado para casos múltiplos, foi onde eu falei, né? Como clássico protocolo de Brennemark ou confecção de barras para overdenturas, pois facilitam os procedimentos clínicos, moldagem laboratoriais, sendo bastante estáveis a longo prazo, certo? Agora eu vou falar um pouquinho sobre o hexágono interno. E o hexágono externo, eu mostrei uma foto lá em cima dele. Acima, lá, um pouquinho, eu já falei um pouquinho dele da foto atrás. O desenvolvimento do hexágono interno se deu a partir da década de 80, então é uma coisa nova. Tal moço incorporou o mesmo diâmetro externo do implante de Brennemark, porém, ao invés de usar o hexágono externo, fabricou um de profundidade de 1,5 mm e no topo deste hexágono interno incorporou uma superfície estabilizadora com ângulo de 45 graus. Um fato interessante ocorreu no mercado dos implantes dentários. No início, todas as empresas copiaram e já estabeleceram o desenho do hexágono externo, se transformando no padrão para a indústria, né? Então, devido à grande oferta disponível, os dentistas passaram a misturar as marcas comerciais comprando um implante de determinado fabricante e componente protético de outro. E a partir de 2000, quase todos os fabricantes nacionais e importados iniciaram a produção de implantes de hexágono interno. Desta vez, não houve um padrão para a indústria, e cada empresa desenvolveu o seu próprio desenho no hexágono, apenas com pequenas variações. A grande vantagem relatada para este tipo de conexão é na transmissão de forças horizontais, que são transmitidas diretamente do pilar para o hexágono interno em área estabilizadora. O parafuso que mantém o pilar fixado ao implante, de acordo com alguns estudos, está sujeito a menor estresse horizontal. Portanto, está menos sujeita a afrouxamento e quebra de parafuso. Aqui temos um interno, né, e um externo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o cone Morse. As conexões internas foram criadas com o intuito de permitir uma maior estabilidade entre pilar e implante. A conexão do tipo de cone Morse é usada na engenharia, principalmente para o íntimo contato e travamento entre peças. E foi com essa ideia que foi introduzida na implantodontia a adaptação de cone Morse com parede de angulação própria, de 4 a 16 graus, que variam de fabricante para fabricante, propiciam
Travamento mecânico eficiente entre o pilar e o implante. O seu maior potencial de travamento é percebido clinicamente quando é realizado torque de inserção após isso se tentar remover, verificando-se a necessidade de maior torque para remoção do que o dado para inserção. Outra vantagem deste desenho seria o selamento biológico proporcionado pelo íntimo contato das paredes, impedindo forma da progressão bacteriana. Temos aqui um cone morse. Vou falar um pouquinho sobre rotacional e antirrotacional. É importante diferenciar rotacional e antirrotacional. Quando da escolha do tipo de conexão de implante, utilizar como tipo de prótese o termo antirrotacional aplica-se justamente ao fato de ter-se uma figura geométrica. É o hexágono interno e externo, qual recebe o componente prótese que se encaixa perfeitamente ao implante. É usado para as próteses unitárias e para as cimentadas. Quando não se tem por objetivo usar este mecanismo para o mecanismo antirrotacional, como no caso de próteses fixadas, parafusadas em componentes protéticos. Não tem essa cópia. Isto é, só faz contato com o implante na área marginal da plataforma do implante no parafuso. Agora, implante de peça única. O implante de peça única é um tipo de implante diferente dos convencionais que possui intermediário protético fixado por um parafuso. Esse implante se apresenta em corpo único, maciço e instantâneo. A sua parte superior lisa corresponde à parte terminária, onde realiza o preparo de maneira de terminar os dentes naturais. Então, isso que eu queria falar um pouquinho sobre a seleção de implantes, e é isso.